Física avançada. Física nuclear. Propriedades dos raios Becquerel. Em 1º de março de 1896, Henri Becquerel descobriu uma forma misteriosa de radiação. Observou que o composto sulfato de potássio uranila emitia continuamente raios invisíveis que não podiam ser ligados ou desligados. A misteriosa radiação descoberta então se tornou conhecida por radioatividade. Becquerel verificou que uma fonte radioativa emitia radiação continuamente a uma taxa razoavelmente constante. Esse processo não era afetado por calor ou por solventes químicos. Ele também verificou que, quando o material radioativo era colocado junto a um eletroscópio carregado, ionizava o ar e as cargas em excesso das folhas do eletroscópio eram rapidamente neutralizadas, descarregando assim o eletroscópio. Pierre e Marie Curie aplicaram esse princípio para projetar um instrumento que usaram para medir a intensidade da fonte radioativa. A fonte de alimentação fazia com que uma placa adquirisse uma carga, enquanto a outra placa adquiria a carga oposta. Devido à distância entre as duas placas, normalmente não havia circulação de corrente e o medidor registrava 0. Os Curies acreditavam que quando uma fonte radioativa fosse colocada perto das placas, a radiação emitida pela fonte afetaria as moléculas do ar entre as placas. Por exemplo, quando um átomo específico interage com radiação, um elétron pode ser empurrado para fora do átomo, deixando para trás um íon carregado positivamente. Assim, formam-se muitas partículas carregadas entre as placas do aparelho. A placa carregada negativamente começa a perder elétrons, porque eles são atraídos para os íons. Enquanto isso, elétrons livres são atraídos para a placa positiva e chegam até ela. O fluxo de cargas através do ar permite que circule uma corrente pelo circuito. Quanto mais forte a fonte de radiação, maior a corrente. Em 1899, Ernst Rutherford usou esse princípio para examinar a radiação emitida pelo urânio. Colocou absorvedores de folhas muito finas de alumínio perto de uma amostra de urânio e observou o medidor para ver se a leitura do detector se alterava. Observou que a leitura caía rapidamente quando as primeiras folhas eram adicionadas. Mas ao serem juntadas mais folhas, a taxa se reduzia bastante. Um gráfico mostra que a radiação cai muito, folha por folha, até que, depois de 4, ela se estabiliza. A partir desses resultados, Rutherford concluiu que a fonte radioativa deve estar emitindo pelo menos 2 tipos de radiação. Uma tinha uma capacidade de penetração muito pequena, que era completamente absorvida por várias camadas de folha de alumínio. A isso deu o nome radiação alfa. O segundo tipo conseguia penetrar uma espessura muito maior de folha de alumínio. Ele chamou isso de radiação beta. Um ano depois, o físico francês Paul Vallard mostrou que havia um terceiro tipo de radiação que tinha um poder de penetração muito maior que o beta, a radiação gama. Experiências posteriores revelaram que as radiações alfa, beta e gama têm outras diferenças. Uma fonte radioativa envolvida por uma blindagem de chumbo com uma única abertura de um lado produz um feixe de radiação. Quando um campo magnético é colocado perto da fonte,
A radiação alfa se encurva ligeiramente em um sentido. A radiação beta se encurva consideravelmente no outro sentido. A radiação gama não é afetada, continuando em uma linha reta. Isso mostra que as radiações alfa e beta consistem de partículas que têm cargas opostas. Um trabalho posterior mediu cuidadosamente a deflexão das partículas beta e comparou os resultados aos produzidos quando um feixe de elétrons interage com um campo magnético e deflete da mesma maneira. Finalmente, concluiu-se que as partículas beta são idênticas a elétrons. Essas partículas beta se movem a alta velocidade, em alguns casos quase a velocidade da luz. E quanto às partículas alfa? Ernst Rutherford mostrou que as partículas alfa realmente se movem muito mais devagar. Cada partícula alfa é idêntica ao núcleo de um átomo de hélio que tem 2 vezes a carga de uma partícula beta. Elas também são mais pesadas quando comparadas com partículas beta. Cada uma tem uma massa de cerca de 7.200 vezes a de uma partícula beta. Mostrou-se finalmente que a radiação gama era similar à luz visível, em outras formas de radiação eletromagnética. Ela não tem carga, nem massa, e se desloca à velocidade da luz. Em 1911, o físico escocês Charles Wilson desenvolveu um aparelho e obteve uma prova visível direta da radiação. A versão moderna consiste de um bloco de gelo seco em que é colocado um cilindro de plástico. Um anel de material absorvente no interior da vasilha é saturado com álcool. Quando uma fonte radioativa é inserida em uma abertura no cilindro e o aparelho é iluminado por uma fonte luminosa, logo se tornam visíveis rastros de vapor. O que cria esses rastros? O álcool líquido evapora para formar um vapor que é resfriado pelo gelo seco. Uma partícula de poeira, ou mesmo um íon, pode fazer as moléculas de vapor condensar, formando uma gotícula visível de álcool líquido. Um único átomo ioniza quando a radiação interage com ele para arrancar elétrons. Como é muito grande, ocorrem diversas colisões dessas partículas alfa. Gotículas de álcool condensam ao redor de cada íon, deixando uma trilha bem definida. A partícula alfa perde sua energia cinética em muitas colisões que ocorrem em somente uns poucos centímetros. Sua trilha é relativamente curta e espessa. Por outro lado, a partícula beta, que é menor e mais rápida, se desloca mais entre colisões e, portanto, deixa uma trilha longa e estreita. Raios gama, que não são partículas, movimentam-se à velocidade da luz e só raramente interagem com átomos para formar íons. Portanto, eles deixam uma trilha longa e difícil de ver na câmara de neblina. Resumindo, os pesquisadores fizeram um excelente trabalho ao explorar e descrever diferentes tipos de radiação. Mas o que estava causando essa radiação? O que estava acontecendo dentro da matéria?